Abra sua Bíblia comigo para nós lermos em Provérbios 4, do 25 ao 27. Você trouxe sua Bíblia? Quem está com Bíblia, eu estou vendo muita gente com Bíblia aqui, hein? Amém. É muito importante a gente trazer a nossa Bíblia, né? Está escrito assim: que teus olhos estejam sempre voltados para a frente e o teu olhar seja direto. Observa por onde andas e todos os seus caminhos serão seguros. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Desvia os teus passos do mal. Amém. Pode se assentar. Mais tardar na palavra, a gente vai ler outros versículos, então mantenha a sua Bíblia aberta. Amém? Amém. A palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração hoje para compartilhar com todos vocês é sobre uma arma que Satanás usa contra nós. Porque nós sabemos que nós estamos aqui na Terra, a gente não está aqui por acaso. Nós estamos aqui porque nós temos um propósito. Nós estamos aqui porque Deus nos criou com um objetivo, que é o nosso propósito aqui na Terra. Então Ele te deu um dom, desde quando você nasceu, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Ele te projetou com um propósito e Ele te deu um dom para você cumprir esse propósito. E o seu propósito, os nossos propósitos, eles vão agregar de alguma maneira para o reino, porque foi Deus que deu. Então, Ele tem que agregar de alguma maneira para o reino de Deus. Mas Satanás, ele usa uma arma contra nós e às vezes a gente não percebe. É uma arma que é pouco falada, mas que ela é muito sutil e muito poderosa quando Satanás coloca ela na nossa frente e a gente acaba caindo nessa armadilha, nessa distração. E eu quero falar sobre distração hoje com você nessa noite. É uma arma que Satanás tem usado contra nós. Porque você sabe, como eu já falei, a gente tem um propósito aqui. E o que ele quer? Ele quer impedir que esse propósito se cumpra na nossa vida. E o que ele vai fazer para impedir que você cumpra o propósito de Deus nessa terra, que Ele confiou a você? Ele vai colocar distrações na sua vida. Eu quero ler um texto com você, lá em Apocalipse. Eu li o livro de Apocalipse esses dias, na minha devocional, né, minha leitura diária. E quando eu li esse texto, eu falei, meu Deus, quando em alguma palavra eu preciso falar esse texto, porque ele é muito poderoso. Diz assim, Apocalipse 12, 17. Se puder colocar aqui no telão, Sandro, por favor. Apocalipse 12, 17, que diz assim: o dragão se enfureceu contra a mulher e saiu para atacar os demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Você guarda os testemunhos de Jesus? Você guarda os mandamentos? Então saiba que Satanás está vindo com muita força para cima de você. Por quê? O dragão aqui em Apocalipse, ele se refere a Satanás. E está dizendo que ele se enfureceu e saiu para atacar os demais filhos da mulher. Ou seja, ele veio para atacar. Ele não veio de brincadeira aqui. A gente está numa guerra. Então ele veio para te atacar, para impedir que você cumpra o propósito de Deus. Porque quando você cumprir o seu propósito primeiro, você vai ser feliz. Porque somente no centro da vontade de Deus a gente vai ser feliz. E Satanás veio para matar, roubar e destruir. Roubar a tua alegria, destruir a sua vida. E se você estiver no centro da vontade de Deus, isso não vai acontecer. Porque é ali que você vai ser feliz. É muito interessante quando a gente vê a vida de Paulo. Paulo foi um homem que sofreu muitas perseguições, mas ele estava no centro da vontade de Deus. Mas como que ele poderia ser feliz, apanhando, sendo preso, vivendo uma vida sem luxo nenhum, vivendo assim, quase, ele já teve vários episódios que ele quase naufragou, quase perdeu a vida dele, uma serpente mordeu ele. Como que Paulo conseguia ter uma vida? Porque ele estava no centro da vontade de Deus. Então, obrigatoriamente, ele tinha que ser feliz, vivendo nessas condições. Porque Paulo, ele não estava mais enxergando a vida dele com os olhos naturais.
Se a gente enxerga a vida de Paulo com os olhos naturais, a gente diz, não tem como esse homem ser feliz. Vivendo do jeito que ele vive, apanhando por causa de um evangelho, não tem como ele ser feliz. Mas o que Paulo diz? Você perde aqui para ganhar lá no céu. E Paulo, ele não estava mais aqui nessa terra. Ele já tinha saído daqui. Ele estava preocupado com o céu. E o que a palavra diz? Bem-aventurados aqueles que por causa do meu nome sofrem calúnias, sofrem blasfêmias, porque deles é o reino de Deus. E Paulo, ele se agarrou a isso. Então Paulo estava sofrendo tudo aquilo, mas ele estava feliz, porque eu estou cumprindo o meu propósito, porque eu não estou mais aqui nessa terra, eu estou agradando o meu Deus que está no céu. Então não se preocupe, quando as pessoas chegarem para você, e quando você está no centro da vontade de Deus, elas dizerem, não tem como você ser feliz, como é que você está feliz? Porque quando você chegar no centro da vontade de Deus, você vai ver que você não vai mais estar com os olhos nessa terra, mas você vai começar a olhar as riquezas que você vai ganhar no céu. E é isso que verdadeiramente importa. A palavra diz que é para a gente acumular tesouros no céu, porque lá a traça e a ferrugem não corroem. Porque onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E Satanás quer te tirar desse propósito. Ele não quer que você cumpra o propósito que Deus tem na sua vida. Um exemplo claro disso é o povo de Israel. A gente conhece a história desse povo. Povo que começou com Jacó, quando ele lutou com um anjo e ele foi chamado de Israel. Ali começou aquela história, mas antes já tinha vindo Abraão, já tinha vindo Isaac, que foram precursores desse povo, né? Patriarcas. E esse povo, eles tiveram uma grande jornada, não tiveram? Se você ler a Bíblia, quem aí da escola dominical sabe que esse povo aí teve uma grande jornada até chegar onde? Na terra prometida, na terra de Canaã, que era a promessa deles. E quando eles chegaram ali, depois de passarem por tudo aquilo, o que aconteceu? Eles começaram a se distrair. Aí o que entrou na vida deles? Um grande pecado que Israel teve um grande problema foi a idolatria. Por quê? Porque os povos que viviam em Canaã, eles tinham seus próprios deuses. Eles viviam a vida do jeito que eles queriam. Então eles não se preocupavam, eles não conheciam quem era o Deus de Israel. Eles não conheciam Deus. Então eles faziam vários deuses de pedra, de metal, de ouro, e eles adoravam aqueles deuses. Mas qual que era o propósito da nação de Israel ser criada? Qual que era o propósito inicial deles estarem ali? Para que através dele, as outras nações conhecessem o Deus de Israel. Esse era o propósito. Mas o que aconteceu? Eles chegaram na terra. Quando eles chegaram na terra, eles se distraíram e começaram com a idolatria. Eles começaram a ser igual os outros povos e não cumpriram naquele momento o propósito de Deus para a vida deles, por conta de uma distração, por conta de um pecado. E hoje eu quero te fazer algumas perguntas nessa noite. O que tem te distraído da vontade de Deus? Ah, mas eu não sei o meu propósito. Pergunte ao Espírito Santo. Porque você não pode viver uma vida aqui nessa terra sem propósito. Porque quando você não tem um objetivo, quando você não coloca esse objetivo e fala, eu vou até o fim com esse objetivo, eu vou até o fim com o meu propósito, se você não tiver isso, qualquer caminho que te oferecerem, você vai seguir. Porque você não tem rumo, você não tem propósito. Ah, é para ir por aqui? Ah, vamos. Não, nós que somos cristãos nessa terra, a gente precisa ter o nosso propósito. Qual foi o propósito do povo de Israel? Eles resplandecerem a luz de Deus. E o nosso propósito, como eu falei, de alguma maneira, ele tem que agregar para o reino. Então, se o seu propósito fosse ser um pregador, você tem que agregar para o reino, salvando almas, pregando a verdade da palavra. Se o seu propósito fosse ser um médico, de alguma maneira, Deus vai te usar para salvar vidas dentro do consultório. Deus vai te usar para salvar casos impossíveis. Deus vai te usar para o paciente estar ali morto, não tem mais jeito, não tem mais solução. Você fazer uma oração, o paciente ressuscitar, a família do paciente ser toda salva porque acreditou no milagre. Então, de alguma maneira, o seu propósito vai agregar para o reino de Deus. Então pergunte hoje ao Espírito Santo. Se você não sabe o seu propósito, pergunte ao Espírito Santo.
Espírito Santo, qual que é o meu propósito? E quando você souber o seu propósito, você vai focar nele, você vai até o fim com o seu propósito. Não importa o que aconteça, você precisa ir até o fim com o seu propósito. Sabe por quê? Porque quem me deu o propósito fui eu que criei da minha cabeça o propósito? Fui eu que idealizei para mim? Fui eu que achei que era o certo a fazer? Não. Quem me deu o propósito foi Deus. E Ele não erra. Ele não erra. Então, se Ele me deu esse propósito, as circunstâncias podem ser todas desfavoráveis. Pode estar tudo indo contra o propósito que Deus quer para a minha vida. Mas se Deus colocou esse propósito em mim, Ele vai cumprir. Não interessa o que digam, não interessa as circunstâncias. E é por isso que você tem que saber o seu propósito, para você ter Ele como alvo, ter Ele como objetivo, e todos os dias da sua vida você perseguir esse propósito, em nome de Jesus. E dizer não às distrações. Você precisa aprender a dizer não para as distrações. Quando você vai ler a Bíblia, porque de alguma maneira o seu propósito vai agregar para o reino, não vai? De alguma maneira você vai ter que falar de Jesus para alguém no seu propósito. Você vai ter que responder, ser a luz de Deus. Como é que você vai fazer isso sem conhecer quem é Ele? Lendo a Bíblia, orando. E aí no seu tempo de oração, quando você vai ler a Bíblia, aí você se distrai. Distrai com o telefone, distrai com alguma demanda do seu dia. Por quê? Porque você não está colocando isso como prioridade. Quando a gente tem o nosso propósito e a gente sabe o que a gente precisa fazer para cumprir o nosso propósito, a gente não pode se distrair. A gente tem que colocar o nosso propósito como prioridade. A gente precisa se posicionar. O nosso propósito precisa ser a nossa máxima prioridade. Então, quando você for ler a Bíblia, quando você for orar, o inimigo vai colocar mesmo notificação no celular, Instagram, demandas do seu dia. Mas o que você vai dizer? Não, agora eu vou ler a minha Bíblia, porque eu preciso da Bíblia, eu preciso de conhecer a palavra para cumprir o meu propósito. Não, agora eu vou orar. Por quê? Porque eu preciso de ter intimidade com Deus para cumprir o meu propósito. Não, eu não vou pecar aqui. Por quê? Porque eu tenho um propósito e esse pecado não faz parte do meu propósito. A gente precisa se posicionar. Crente tem que ser radical. Você vai ser radical contra as distrações hoje na autoridade do nome de Jesus. E quando você começa a dizer não, sabe o que Deus entrega para você? Autoridade espiritual. Quando você renuncia, quando você diz não para as coisas do mundo, Deus te dá a autoridade espiritual. Sabe por quê? Porque o inimigo teme pessoas que não têm medo de dizer não para as coisas do mundo. O inimigo teme pessoas que renunciam. Ele tem medo da tua renúncia. Por quê? Porque ele sabe que quem renuncia larga tudo por causa do mestre. Quem renuncia larga tudo. Quem renuncia é apaixonado. Quem renuncia tem intimidade. E ele teme essas pessoas, porque ele sabe que elas não medem esforços para fazer o que o mestre mandou. E é esse tipo de pessoas que nós precisamos ser. Pessoas com autoridade espiritual. Pessoas que o inimigo sabe, esse aí renuncia tudo e eu tenho medo dele. As suas conquistas não assustam o diabo. O que assusta ele é o nível da sua renúncia. É o quanto você diz não para a distração. É o quanto você é obstinado, focado no seu propósito. Em nome de Jesus, eu quero falar hoje com você sobre um homem que ele tinha um propósito. E a história dele é tão linda, porque todas as circunstâncias eram desfavoráveis para ele cumprir o propósito dele. Mas ele foi até o fim. Ele não ligou para o que as pessoas estavam falando. Ele não ligou para as circunstâncias. Ele disse não para conversas erradas, para cumprir o propósito. Abra sua Bíblia comigo em Neemias capítulo 6, versículo 2. Se puder colocar aqui no telão, por favor. Neemias 6, 2. Diz assim:
Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, vamos encontrar-nos num povoado da planície de Ono. Eles, porém, estavam planejando mal contra mim. O 3. Por isso enviei-lhes mensageiros com a seguinte resposta: estou empenhado numa grande obra e não posso descer. Por que eu deveria parar e deixar a obra para então encontrar-me convosco? Para aí. O que estava acontecendo aqui? Neemias, ele não estava em Jerusalém. Ele estava servindo o rei da Pérsia. Mas aí ele recebe uma notícia. Ele pergunta como é que estava o povo em Jerusalém, porque a cidade tinha sido toda destruída. Eles estavam nesse processo de reconstrução, porque a Babilônia veio, destruiu tudo. Eles foram levados como cativos para a Babilônia. Eles estavam lá na Babilônia. Veio Ciro, o rei da Pérsia, libertou eles. Alguns ficaram lá junto com o rei, naquela região ali da Pérsia e da Babilônia. Mas outros decidiram voltar para sua terra. Já que eles estavam livres, eles decidiram voltar para sua terra para tentar reconstruir a cidade, para tentar ver se eles conseguiam de alguma forma ajudar, porque era uma cidade que eles já haviam vivido, que eles haviam crescido, eles tinham um apego emocional naquela cidade. Então alguns decidiram voltar, mas Neemias ficou. Ele estava servindo o rei da Pérsia, nessa época não era mais Ciro, mas aí ele recebe ele pergunta: como é que está a cidade? Como é que está indo essa coisa toda de reconstruir? Eles estão conseguindo? Como é que está isso? E aí Neemias recebe essa notícia que eles não estavam conseguindo, que estava acontecendo coisas terríveis na cidade. Neemias fica muito triste. Neemias pede uma liberação do rei para ir ajudar o povo dele a reconstruir as muralhas. Então, qual que era o propósito de Neemias? Reconstrução das muralhas. Esse era o propósito dele. Mas aí nessa história toda, essa não é a primeira vez que a gente encontra Sambalate e Tobias atormentando a vida de Neemias. No capítulo 4 do livro de Neemias, depois é muito interessante você ler, fala sobre isso, sobre outra tentativa dos inimigos de pararem essa construção. E Neemias aqui, ele já estava terminando, diz assim, quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu tinha construído os muros e que neles não havia brecha alguma, embora eu ainda tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem, aí começa, eles fazem o convite. Então a obra já tinha avançado muito. Quando é chegado esse convite para Neemias e se encontrar com eles, a obra já estava muito avançada. Já estava quase no final, as muralhas não tinha mais brecha. Eles não tinham colocado as portas, mas estava ali tudo encaminhando para o máximo possível de conclusão daquela obra. Quando chega esse convite para Neemias, os inimigos de Neemias falando isso para ele: desce aí, vamos conversar lá no Vale de Ono. Mas qual que foi a resposta de Neemias? A resposta dele mostra pra gente uma coisa: que ele não estava querendo conversar com ninguém. Ele estava focado. Ele estava focado no propósito dele. Por que ele não deu conversa para o inimigo? Porque ele tinha um propósito. Porque ele sabia: eu não vou sair daqui de maneira nenhuma para conversar com ninguém, porque eu tenho um propósito. Quando o inimigo te chama para distração, o que você tem a dizer para ele? O que você está dizendo para o inimigo? Você está cumprindo seu propósito? Porque se você tiver, quando o inimigo disser para você: vamos ali conversar, trazer alguma distração para você, você pode dizer: eu estou no meu propósito e eu não posso ir agora. E é essa resposta que a gente precisa ter. Neemias diz: por que eu deveria parar e deixar a obra para me encontrar convosco? Neemias sabia: eu não posso parar. Eu não tenho tempo para conversar com o inimigo. Temos que parar de conversar com o inimigo, porque isso nos distancia do propósito. Hoje as conversas erradas vão perder a força na sua vida, na autoridade do nome de Jesus. Para de se distrair com o pecado. Isso não vai nos levar a lugar nenhum. O pecado gera morte.
Quando a gente peca, a gente abre uma legalidade para Satanás agir na nossa vida. A gente está dizendo: Satanás, pode entrar e agir na nossa vida, na minha vida. Aí o que ele vai fazer? Você está me permitindo entrar? Ok, vai haver morte, destruição dentro de você, dentro da sua casa, dentro da sua vida. Então hoje nós precisamos ser radicais e dizer: não pecado, não distração. Neemias, ele não enfrentou apenas uma conversa, uma tentativa de conversarem com ele, porque ele rejeitou esse convite várias vezes. Aqui está escrito que ele rejeitou esse convite várias vezes. É a insistência. O pecado, ele está batendo na nossa porta. Está batendo, está batendo. Será que por ele insistir muito você vai abrir? Você só abre a porta para o pecado se você não estiver tendo uma vida de intimidade com Deus. Você só abre a porta para o pecado se você não estiver focado no seu destino, no seu objetivo. Então hoje eu vim aqui fazer um alerta para todos nós. Temos que parar de ficar sendo distraídos pelo inimigo e começar a posicionar e começar a viver realmente como cristãos dessa terra que perseguem o seu objetivo até o final. Não é para acabar pela metade, não é para desistir. Você está precisando de força, Ele é a tua força. Chega de desistir, de querer parar no meio do caminho. Para com isso. Os inimigos vão vir porque você incomoda quando você está cumprindo o seu propósito. Se você estiver cumprindo o seu propósito, Neemias estava cumprindo dele. E os inimigos vieram. Não é diferente conosco. Eu li em Apocalipse para você que ele está vindo com força para te atacar. Para atacar a tua casa, para atacar a sua família. Mas há poder no nome de Jesus. Ele pode até vir querer atacar. Mas quando ele vem atacar alguém que está no propósito, infelizmente ele não vai conseguir te tirar do propósito. Porque você está obstinado, você está focado. Os inimigos, eles tentaram arrumar uma distraçãozinha para Neemias, começar a conversar com ele. Mas aí ele não cedeu, porque ele estava focado no propósito dele. Aí o que os inimigos colocaram? Medo. Deixa eu te dizer uma coisa. As brechas das muralhas estavam fechadas. Quando você fecha as brechas da sua vida e o inimigo não tem mais poder de entrar, sabe o que ele vai fazer? Ele vai gritar. Você não pode ter grito do medo do inimigo. Você não pode ter medo do grito dele. Ele gritou para Neemias também. Diz assim, Neemias, no versículo 4. No versículo 4, eles me mandaram essa mensagem 4 vezes, e todas as vezes eu lhes dei a seguinte resposta. Pela 5ª vez, Sambalat me enviou um homem de confiança com uma carta aberta na mão. Sabe o que eles fizeram? Eles colocaram como se pegassem um monte de ofensas para você e colocassem no Instagram. Todo mundo podia ler, uma carta aberta. Eles fizeram isso. Cheio de mentiras sobre quem Neemias era. No versículo 9, mas todos eles tentaram atemorizar-nos, dizendo, eles vão abandonar a obra. Ela não será concluída. É por isso que o inimigo te coloca medo. O medo está te paralisando? Porque se o medo estiver paralisando, você precisa conhecer quem é o seu Deus. O medo não paralisa quem sabe quem está com você. Quando você sabe quem está com você, você sabe que você não está sozinho, que o seu Deus é maior do que qualquer tentativa do inimigo de te distrair, de colocar medo. Quando você sabe o tamanho do seu Deus, o inimigo pode gritar, pode gritar, pode gritar. Mas o que você vai responder para ele? Fica quieto, porque eu conheço o meu Deus. É essa a resposta que a gente precisa começar a dar. Para de ter medo do grito do inimigo. Quando ele grita é porque ele não tem mais poder de te tocar. Então ele grita para te atemorizar, para colocar medo no seu coração. Aí quando ele coloca medo no seu coração, o que você faz? Para.
Os inimigos de Neemias colocaram medo para a obra não ser concluída. E se você estiver com medo hoje no teu coração, medo é um espírito. Levanta a sua mão agora. Eu profetizo que todo o espírito de medo bata em retirada agora da tua vida na autoridade do nome de Jesus. Se o inimigo tentou colocar medo, distração no teu caminho, ele perdeu a viagem, porque você sabe o seu propósito nessa terra. Você sabe que você não está aqui a passeio. Você sabe que você não pode se meter em conversas erradas, porque você sabe o seu propósito. Em nome de Jesus. A gente precisa começar a saber o nosso propósito e dizer não medo, não distração. Não importa o que o inimigo está dizendo de você, não importa o que ele está tentando colocar dentro do seu coração, importa o seu propósito e a sua missão nessa terra. Enquanto os inimigos estavam falando de Neemias, o que ele estava fazendo? Ele estava falando o seguinte: então eu pedi a Deus, fortalece as minhas mãos. Enquanto os inimigos estavam falando de Neemias, ele estava dizendo: Senhor, me fortalece para eu aguentar isso. Nós vamos orar aqui no final. E se você estiver precisando de força, você vai fazer essa oração que Neemias fez. Você vai dizer: Senhor, renova as minhas forças. Você não vai parar porque você não tem força. Você não vai parar por causa do medo. Você não vai parar por causa da distração, porque isso vai ser jogado por terra aqui hoje em nome de Jesus. A obra ficou pronta porque Neemias foi posicionado. Enquanto eles estavam falando, Neemias estava focado na obra. Para de focar no que o inimigo está falando para você. Foca no propósito. Porque se você focar no que o inimigo está te falando, se você focar no que ele está dizendo, se você focar na distração que ele está colocando, no medo que ele quer colocar dentro do seu coração, você vai parar. Para de prestar atenção nas palavras dele. Ele é o pai da mentira. Ele não fala a verdade. Tudo que ele fala para você é mentira. Como que você vai acreditar no que ele disse? Ele é o maior mentiroso que já pisou nessa terra. Toda voz maligna hoje vai ser silenciada da tua mente em nome de Jesus. A obra vai ser concluída. O propósito que Deus tem na sua vida não vai ser abortado. Em nome de Jesus. Deus tem uma obra linda na tua vida. Isso não vai ser abortado por conversa com o inimigo. Isso não vai ser abortado por conta do medo. Satanás achou que ele ia te parar. Ele achou que por conta dele falar muito, você ia recuar. Mas ele não contava com esse culto hoje. Ele não contava com essa noite. Porque nessa noite você vai levantar e você vai dizer: Satanás, todo medo que você está tentando colocar dentro de mim vai perder a força hoje. Toda distração eu digo não, porque eu estou focada no meu propósito. Porque nada vai me impedir de cumprir aquilo que Deus colocou na minha mão. É renúncia, é vida no altar que vai te fazer cumprir o seu propósito. Em nome de Jesus. Jesus, ele teve distrações na vida dele, mas ele decidiu ser fiel a Deus e ao propósito dele. Ele veio nessa terra com qual propósito? Morrer por mim e por você. E ele cumpriu o propósito dele, porque ele tinha um propósito dele como objetivo. Hoje é dia de você começar a colocar o teu propósito como objetivo. A tua vida pessoal não é seu objetivo. É o seu propósito que é o seu objetivo. As suas tarefas a mais, os seus hobbies não são seu objetivo. Você pode ter hobbies, isso é bom, mas isso não pode se tornar prioridade, isso não pode ser o seu maior objetivo. Lembra quem te chamou, lembra do seu maior propósito nessa terra, em nome de Jesus. Não importa o que o inimigo está dizendo para você.
Não importa as circunstâncias que digam que nunca vai dar certo, nunca vai acontecer. Neemias encontrou uma cidade em ruínas. Neemias encontrou pessoas angustiadas, frustradas por estarem ali já vivendo aquela situação há muito tempo. Tentaram construir um muro em 72 anos e não conseguiram. Quando Neemias chegou ali, imagina o cenário que estava em volta de Neemias. Mas o cenário não moldou quem Neemias era. Porque ele não estava ali de brincadeira. Ele não estava ali a passeio. O que tem dentro de você precisa ser maior do que o ambiente que você frequenta. Você não pode ser moldado. Nós não podemos ser moldados pelos ambientes. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ser agente transformador do ambiente. Em nome de Jesus. Para de deixar o ambiente te moldar. Influencie o ambiente. Seja luz dentro do ambiente. Jesus não chamou para que a sua luz ficasse apagada. Ele te chamou para a sua luz resplandecer. E se Ele te chamou para isso, significa que você tem condição de fazer. Que hoje, nessa noite, nós venhamos a tomar uma decisão de dizer: eu estou numa guerra. Todos nós aqui estamos numa guerra. O inimigo está vindo com força nos atacar. Ele está vindo com distrações de verdade. Porque às vezes a distração, ela não é nem pecado, não. Às vezes a distração não é pecado. Mas se você fizer aquilo naquele momento, vai te distrair. Então tome cuidado. O Espírito Santo me trouxe aqui hoje para ser boca de Deus para você, para te lembrar o seu propósito, te lembrar quem você é, te lembrar que o que falam para você, te lembrar que o inimigo te contou não é verdade, te lembrar que você tem um propósito nessa terra, que a gente precisa começar a acordar e lembrar quem nos chamou, em nome de Jesus. Que hoje, nessa noite, você venha receber essa palavra em nome de Jesus. Que essa palavra venha frutificar na sua vida. Que você venha sair daqui determinado a não dar ouvidos ao que o inimigo fala, ao que as distrações falam, ao que o medo fala, em nome de Jesus. Lembra quando Daniel ele estava lá na Babilônia? Ele estava numa terra que não era dele. A gente também está numa terra que não é nossa. Daniel estava lá naquela terra, naquela Babilônia. Babilônia, na Bíblia, em Apocalipse, se você vai ler, ela é considerada a mãe das prostitutas da terra. É uma cidade que é a alusão de uma cidade completamente perdida. No livro de Apocalipse, Daniel estava nessa cidade, onde tinha ídolos, onde tinha fartura de comida oferecida a esses ídolos, onde tinha muitas... O que não faltava na Babilônia era distração. O que não falta nessa terra é distração também. Mas o que Daniel decidiu? Eu não vou me contaminar. Não é porque eu estou no ambiente que não seja a igreja que eu tenho que me contaminar. Isso é ter identidade, isso é saber quem você é, isso é ser fiel ao seu Deus. Em nome de Jesus. Então não importa onde você esteja, não importa onde você esteja, esse ambiente não vai te contaminar. Não importa o que você ouviu, não importa o que falaram de você, quando te caluniarem, quando falarem que você é louco por estar indo na igreja todo dia, quando falarem que você é doido por ficar trancando a porta do seu quarto e orando, fique feliz, porque a tua recompensa é grande no céu. Não espere recompensa nessa terra, espere recompensa no céu. Jesus diz: se o chefe da família é chamado de Beelzebul, o príncipe dos demônios, os membros dessa família serão xingados de nomes piores ainda. Você é membro da família dele. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e está disponível para nós vencermos também. Assim como Ele cumpriu o propósito dele, eu declaro hoje para você uma unção vinda do céu para você cumprir o seu propósito agora nessa terra, na autoridade do nome de Jesus. Coloca a mão nos seus ouvidos, você vai sair agora daqui com os seus ouvidos blindados. Toda voz que fala na tua mente, toda falácia de Satanás, todo medo, toda angústia, toda tristeza, bata em retirada agora na autoridade no nome de Jesus.
uma unção que vai descer hoje sobre a sua vida. Uma unção de encorajamento para você sair daqui decidido. Nada vai me parar. Eu vou cumprir o meu propósito, porque aquele que me chamou não erra. Aquele que me chamou não falha. Aquele que me chamou é fiel para cumprir. Não sou eu que vai fazer, é Ele que vai me ajudar a cumprir. Não é com o seu braço, não é com a sua mão. Você não inventou isso da sua cabeça. É Ele que vai te ajudar. Você vai achar que você está fazendo muita coisa, mas você não vai estar fazendo nada. Ele vai fazer toda a obra. O nosso trabalho é só a gente se posicionar e estar ali, ó, no centro da vontade dEle. Em nome de Jesus. Quando a gente sobe aqui e pega esse microfone para pregar, eu particularmente, né, conto da minha própria experiência, não é a Olivia que faz nada, é Ele. Eu só estou aqui como representante dEle. Por isso toda a glória e toda a honra sempre tem que ser dEle. Porque se não fosse a graça dEle, se não fosse a misericórdia dEle, a gente não estaria aqui hoje. Por isso não vai ser você que vai fazer nada. Então quando Satanás te dizer, mas você não tem força, você vai dizer, mas não sou eu que vou fazer nada, né? Eu só estou aqui como representante dEle. Ele que vai fazer. Em nome de Jesus, receba essa palavra hoje. Você vai sair daqui focado, como um arqueiro. Quando o arqueiro ele pega para tirar a flecha, qual que é o objetivo dele? Lá naquele círculo lá, que é um dos menores, né? Que é o ponto maior. O objetivo dele é aquele alvo. E ele pega a flecha, ele olha para aquele alvo e o objetivo dele é aquele. O objetivo dele não é a direita, não é a esquerda, não é ali atrás. O objetivo dele não é ali não. E se passar um passarinho aqui, ó, tentando distrair ele tá aqui, ó, focado no alvo dele. Ele vai atirar a flecha ali. É assim que nós temos que ser. Em nome de Jesus. Você pode se levantar em nome de Jesus. Quero ler um versículo para nós orarmos. Temos que parar de olhar para o lado e começar a olhar para frente. Salmos 119, 37 diz assim: desvia os meus olhos de contemplarem o que é inútil e vivifica-me no teu caminho. Que essa possa ser a nossa oração hoje. Nós vamos orar hoje para que toda distração bata em retirada em nome de Jesus. Para que toda voz que diga que é para você parar, que é para você parar com isso, que isso é coisa da sua cabeça, bata em retirada na autoridade em nome de Jesus. Nós vamos orar para que nós venhamos sair daqui assim como Neemias, obstinado, determinado em cumprir o nosso propósito. A gente vai orar para que a gente venha sair daqui assim como Daniel, que não se contamina com o meio que está, mas sabe quem é. Nós vamos orar para que nós venhamos a sair daqui olhando somente para frente, somente para o nosso objetivo, somente para o nosso alvo. Todo medo vai sair do seu coração e você vai receber daqui do altar. Não é da Olivia, mas é do Espírito Santo de Deus que está aqui na casa. Uma unção de poder e autoridade, uma unção para vencer, uma unção para dizer não para distração em nome de Jesus. Feche os seus olhos que eu quero orar por você hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Eu quero te agradecer pela palavra que foi pregada, Senhor. Pai, eu quero te dizer, quero te pedir, Senhor, pelo Teu povo. Toda distração bata em retirada agora na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, agora uma unção para vencer, uma unção de determinação que não vem da terra, vem do alto. Uma unção, Senhor, para vencer, uma unção de determinação para cumprir o propósito. Todo obstáculo que te impede de cumprir o propósito hoje bate em retirada em nome de Jesus.
toda falácia de Satanás, tudo aquilo que te impede, que tem te desviado do propósito, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. Se Satanás achou que ele ia te parar, que ele ia te desviar do propósito, ele se enganou, porque nessa noite eu repreendo todo o plano dele para te desviar do caminho, do propósito, em nome de Jesus. Esse ano você vai viver as promessas de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Não são poucas promessas, não são muitas que vão vir sobre a sua vida hoje em nome de Jesus. Você não vai viver as promessas amanhã, não. Você vai começar a viver hoje. As promessas de Deus não são para amanhã, são para agora. Comece a viver as promessas de Deus porque está disponível. E toda distração, todo medo, saia na autoridade do nome de Jesus. Eu te abençoo e declaro sobre a sua vida a unção fresca que vem do alto, de determinação para vencer, de encorajamento, de força, em nome de Jesus. Que as suas forças venham ser renovadas, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor venha abençoar a sua vida hoje, em nome de Jesus, e que você venha sair daqui determinado para cumprir o seu propósito, porque é isso que Deus quer de nós. A terra, a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação espera que você se manifeste como filho de Deus, onde quer que você esteja. O Espírito Santo vai te ajudar a cumprir o seu propósito. Ele veio nessa terra para isso. Então devemos falar com o Espírito Santo. Devemos nos comunicar com Ele, porque está disponível tudo isso para nós hoje, em nome de Jesus. Quero dizer agora para todos vocês que se há alguém aqui no nosso meio que queira também começar a responder o propósito que Deus tem na sua vida, porque você tem um propósito, você só precisa começar a responder pelo seu propósito. E se há alguém aqui no nosso meio que queira começar a responder por esse propósito, queira voltar para os caminhos do Senhor, te garanto que é a melhor decisão que você vai fazer na sua vida. Não há coisa melhor do que estar na presença dele. Se há alguém aqui que queira começar a responder por esse propósito, ter seu nome escrito no livro da vida, eu peço que, por favor, você venha aqui na frente para nós orarmos por você em nome de Jesus. Não permita que a vergonha, que o medo te impeçam de fazer essa decisão, que será a mais importante da sua vida. Em nome de Jesus, a oportunidade está aberta. Comece a responder pelo seu propósito, porque somente no propósito você vai encontrar a verdadeira felicidade, que não é aquela que passa uma noite, você tem um momento de felicidade, depois ele passa, depois acaba a felicidade. Essa não é a felicidade que Deus quer para você. Essa é a felicidade que o mundo oferece. A verdadeira felicidade somente Ele pode te oferecer, e ela é eterna. A oportunidade está aberta para você, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar então. Vou passar aqui para o pastor. Em nome de Jesus, quero agradecer mais uma vez a minha oportunidade. Pastor, é sempre uma honra estar aqui servindo a casa do Senhor e compartilhando da palavra do Senhor com todos vocês. Muito obrigada a todos. Que você venha ser abençoado em nome de Jesus. Muito obrigada. Glória a Jesus.